É uma grande honra ter o professor aqui conosco. Eu vou chamar o Maurício para dar um acolhimento aí a todos nós. E, de antemão, agradeço a todos por esses 2 dias maravilhosos que a gente teve aí com as oficinas. A gente teve oficina de programação, a gente teve oficina de desenvolvimento de game, a gente teve oficina maker, ou de criação, ou de gambiarra. Foi uma oportunidade muito bacana para a gente construir uma política pública, né, inovadora e de qualidade, junto com toda a comunidade da educação de Rio das Ostras. Então, a Secretaria de Portas Abertas é isso, e Maurício, pode ficar à vontade aqui. Não fique não, hein, Moura? Uma boa noite para nós. Boa noite. Mas tão fracos ainda. Boa noite. Ah, sim, sim. Eu acho que o professor também está com medo da cadeira, viu? Ele olhou. Tá bom. Aí, pronto. Foi rápido, só para... Essa aqui pode ficar à vontade, viu, professor? Mas uma felicidade para a gente estar encerrando. Deixa eu ficar aqui, porque acho que eu consigo ver quem está ali fora também. Isso. Que nós estamos encerrando essa semana, né? Tivemos atividades ontem, as escolas também desenvolveram muitas atividades antes da gente chegar até aqui. Tanto é que vimos muitos trabalhos dos nossos alunos aqui sendo expostos, professor. E acho que a tecnologia é o que hoje está invadindo o mundo. A gente tem visto muitas coisas produtivas ocorrendo, os nossos alunos sendo assim, completamente contagiados com isso, e a gente precisando o quê? Se mobilizar para mudar as nossas práticas, para mudar as nossas concepções, para mudar aquilo que a gente tinha de entendimento, entender que esse mundo está em constante transformação, a tecnologia está aí, a gente precisa estar evoluindo junto com esse mundo tecnológico todo. Acho que é isso que a gente discutiu esses 2 dias, a gente trouxe reflexões super importantes. Pedir e agradecer muitíssimo a equipe que esteve atuando, né? Cada colaborador, cada monitor, cada professor do laboratório de robótica, de ciências, de informática, que estiveram envolvidos nisso. Eu estava brincando há pouco agora com o Wilson, né? O Wilson está lá, que toda vez que eu entro no portão da secretaria, aquele robô está com um acessório diferente, né? No primeiro dia ele não tinha nem mãos. Aí o Wilson está toda hora com a máquina de furar, daqui a pouco vai lá, já tem mãos, já tem colar, já tem um monte de coisa lá, de apetrecho também feito com o nosso lixo eletrônico, que a gente também está recebendo. Os alunos têm começado a ser contagiados desde pequenininho, usando da arte, entendendo o que é esse mundo tecnológico, que ele pode ser transformado, né? Vimos também vários experimentos vindo a partir daquilo que a gente entende que não pode ser útil, mas que é super útil, né? Tivemos um aluno lá do Newton Baltazar que produziu um robô feito de papelão super interessante, que ele andava, né? Várias atividades sendo feitas também com materiais recicláveis e que foram utilizadas as tecnologias, um helicóptero, a gente teve ali um barquinho também que funcionava o motor lá do Fazenda da Praia, uma série de trabalhos, os nossos experimentos também para os alunos entenderem o que tem de novo, os robôs de Lego, as nossas máquinas que podem fazer tantas coisas bacanas com a tecnologia. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para se incomodar, para se impactar com o novo e começar a fazer o novo, né? Trazer o novo para a nossa vida. Eu falava ontem em discussão, né? 5 anos atrás ninguém usava, por exemplo, professor, o WhatsApp, que hoje é uma ferramenta tecnológica super importante, né? A gente começou primeiro com computador, todo mundo correu para fazer o quê? Curso de informática, porque todo mundo precisava mexer naquela máquina. Depois a gente começou a ter concepção do que a máquina podia fazer. E hoje o nosso celular é um grande computador. A gente tem os aplicativos, entendemos finalmente que os aplicativos é que comandam aquela máquina que a gente aprendia apenas a operar. Então, acho que a tecnologia pode voar, a gente precisa evoluir, o município precisa evoluir em relação às tecnologias, a gente está trabalhando nisso, estamos montando também processos que possam colaborar com esse aumento da tecnologia para o município. Trouxemos para outras unidades escolares laboratórios novos, a Escola Juvenil recebeu uma sala esse ano, aluninhos menores.
o Jerônimo, outras salas foram reativadas completamente, as que estavam desativadas, para que possamos reiniciar todo o trabalho de tecnologia e trazer toda essa questão também da robótica e do que tem de novo para a gente. Agradecer muitíssimo a nossa subsecretária pedagógica, Valéria, por todo o envolvimento pedagógico, né, a Luemi, que batalhou aí para que o evento tivesse essa cara bacana, junto com a Carla, com a Suelen, esse trabalho bonito, e junto com toda a equipe da tecnologia da secretaria, o CEMID também, a Marcele lá, que fez também o seu momento lá de tecnologia, a cada diretor, a cada professor que tem se envolvido, e a gente espera que, de hoje, da palestra do nosso grande mestre, que a gente convidou para estar aqui na nossa jornada, ele foi um dos primeiros escolhidos para estar aqui para falar para todos os nossos educadores, né? Tivemos imprevisto à época, né, uma questão de saúde, ele não pôde estar conosco, mas se comprometeu desde aquele momento, num vídeo que ele fez, né, dizendo que ele estava em possibilidade de estar, mas que gostaria muito de estar no município dialogando com os nossos educadores. Eis que esse dia chegou, né? E a gente gostaria muito de te receber com caloroso aplausos, dizer que a gente está muito feliz, né? Eu acho que o Marcelo é um dos mais felizes ali, viu, Moran? Ele ficou triste, porque ele montou todo o processo para a sua vinda. Quando você não veio, eu falei, eu preciso dar um abraço nele. Ele já tirou a foto, já tietou. E a gente vai poder... a gente se integra, a gente se envolve, é assim que acontece. Marcelo lá dá uma montagem de processo, mas ficou assim... A gente briga para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Hoje você está aqui bem, reestabelecido, né? E vai poder falar com muita propriedade para a gente daquilo tudo que você tem de experiência e vai poder dialogar com os nossos educadores, tá? Seja muito bem-vindo. Então, com vocês agora, o nosso professor José Manuel Moran. Obrigado. Bom, que bom. Eu fico muito feliz. Eu acabei de voltar da Espanha, estou com um sotaque terrível, cada vez pior, mas estou feliz. E lembre-me, porque não sei, eu me esqueço começo a falar e o microfone me escapa, então avise-me, porque acho que a gente se empolga, vai falando e esquece que tem a tecnologia. Primeiro, estou feliz porque eu estava em dívida com vocês e eu fiquei muito triste não poder estar aqui com vocês em fim de julho, que era numa segunda-feira que estaria aqui, você viajaria no domingo, e no sábado, assim, na hora do almoço, assim, no meio do almoço com minha mulher e filho, assim, estava tudo, e de repente me senti mal, perdi a consciência, digo, caramba, e aí falei com o médico, já tinha tido um outro em março, assim, que foi, aí ele me diz, não, pelo menos você tem que esperar uns dias para ver se foi algo, mas, na verdade, eles não descobrem nada, eu acho que era um pouco de... me pediram para, depois dos exames, mudar um pouco a alimentação, algumas coisas, e desde então, quando você vai no médico, dizem, não, para a sua idade você está bem. É horrível dizer para assim, a sua idade você está bem. É lógico, mas o problema é a idade. A idade, porque tudo passa tão rápido, na verdade. Mas eu olho, por exemplo, eu acabei de voltar, estava voltando de ver minha mãe. Minha mãe tem 97 e ela come mais do que eu. Na hora do almoço eu digo, mãe, mas você quer um pouquinho d'água? Ela diz, não, põe vinho, não, a água me faz mal. Eu dizia, meu Deus, é incrível assim ver uma mãe tão ainda lúcida com tal idade, mas corro o risco de eu não chegar lá, porque, enfim, eles vivem uma vida mais tranquila, não ficam correndo como eu para lá e para cá, sempre pensando em como contribuir com a educação, mas a educação, ela dá trabalho, sabe? Porque mexe com pessoas e a gente não... A gente fica procurando fórmulas, procurando tecnologias, procurando um monte de coisas, mas é mexer com pessoas pequenas e grandes, pessoas diferentes cada uma, e isso é complicado. É como filho, eu tenho 2,
os educamos da mesma forma, no mesmo ambiente, com mesmos valores, mas eles são diferentes. Minha filha foi para Barcelona, é um pouco mais alternativa, é um pouco como a Gisele, assim, toda tatuada, assim, mas ela não é tão criativa como a Gisele. Isso foi uma pena. Mas digo, ela faz yoga, está sendo, ela tem, e meu filho se educa para o mundo e eles vão para o mundo. Meu filho não conseguia trabalho de criação em São Paulo. Ele fez publicidade, gosta de criar. Aí não conseguiu, fazia bicos em São Paulo. Aí fez um curso na Escola Superior de Propaganda, em que tinha um estágio onde ele podia escolher o lugar, e ele foi para Nova York, e lá já quiseram contratá-lo. Ele voltou para São Paulo, continuou nos bicos, e ele disse, não dá. Aí ele foi para Nova York e perdemos uma pessoa criativa. Hoje ele é diretor mundial de criação do WhatsApp. Então esse WhatsApp que vocês estão usando, então, ele há pouco tempo, um mês e pouco, que foi contratado, foi de Nova York para São Francisco, lá perto de São Francisco, lá ele está na cidade do Google. Ele ontem me mostrou, ele passando bicicleta lá na frente do Google, na frente da NASA. Ele está em Mountain View e vai trabalhar no Facebook. Daí você vê, diz, meu Deus, cada filho vai para um lugar, cada filho tem um jeito. Então quem educa, ele quer ver como fazer com que todos aprendam. E o que funciona para uns, às vezes não funciona para outros. E a gente tem que achar um jeito. Então esse é nosso desafio, por isso que não é fácil. Você pode criar a melhor estratégia, trazer a melhor tecnologia. A maior parte pode funcionar, mas tem alguns que resistem. Eu que sou mais velho que vocês, eu ficava frustrado quando preparava umas aulas legais e chegavam alguns alunos e diziam, o que vocês acharam? Alguns deles diziam, legal, professor, mas de repente coisas que eu não dava tanta importância para eles, fantástico. Eu não acredito assim. Mas o que mais me preocupa é como você entra em sintonia com aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, que estão longe, que eles estão em algum momento. Eu tenho mais experiência com alunos na universidade, mas também, alguns momentos, trabalhei com educação básica. Mas mesmo na universidade tem alunos que, apesar de escolherem a carreira, etc., não estão afim. E eu dizia, meu Deus, se não te interessa o que eu faço aqui, tenta buscar outras alternativas de aprender. E eu via que alguns entendiam, mas tinha outros que, por mais que você tentava, ia para cá, para lá, eles se encostavam. Se era um trabalho de grupo, eles se escoravam no grupo. Se era uma coisa de pesquisa, copiavam e colavam. E diziam, meu Deus, mas isso para quê? É idiota copiar e colar. Porque é você que depois você vai aplicar, não sou eu. Você passa, depois leva uma nota, você está se enganando. Mas esse lado um pouco doloroso da frustração de você não ver todos envolvidos, que é o desafio que todos nós temos. Educar é fácil quando você consegue que o outro, assim, entenda, quando ele está pronto, quando você desafia. E é difícil quando a pessoa não quer. Quando a pessoa tem algum tipo de... Então, a escola, ela trabalha com todos. Vocês, na escola pública, vocês trabalham com os mais simples, com as pessoas que estão os mais pobres. E é ótimo, porque vocês estão dando uma oportunidade para aqueles que mais precisam. E talvez a mensagem
Estou só improvisando um pouco uma apresentação, que não sei, é o primeiro momento, o contato. Talvez a mensagem mais profunda que a escola pode dar, um pouco como instituição, e vocês como educadores engajados, é dizer para todos os alunos, mesmo que aqueles que têm dificuldades, que eles podem transformar a vida que eles têm. Podem ter uma situação familiar muito ruim, eles podem hoje ter pouco dinheiro, podem aparentemente não ter ainda uma perspectiva de transformação, mas se vocês conseguem tocar, mostrar, dar força, vocês verão que estarão criando um ambiente para que eles se transformem em pessoas interessantes. Mas mesmo aí vem de novo um pouco o lado assim complicado do ser humano. A deputada que hoje vocês conhecem, que é famosa, a Tabata Amaral, eu a conheci alguns anos atrás, no primeiro momento, assim, que ela, quando voltou de Harvard, e não sabia quem era, num evento, nos colocaram juntos, e ela começou a falar um pouco dela, e digo, nossa, não acredito, uma meninota que era, não tinha nem 20 anos na época, e era, que lucidez e tal. Ela veio de uma favela, de pai que era motorista de ônibus, mas bebia muito e morreu de cirrose, enfim. E teve uma vida bastante complicada. E eu lembro que conversava com ela, porque ela depois começou a buscar, um professor deu apoio, aí ela levou, depois ela fez um cursinho, ganhou uma bolsa, e daí foi. E eu perguntava, onde estão teus colegas? Teus colegas de favela, que estudaram com você na mesma escola. Ele dizia, a maior parte ele foi ficando. Estão lá, estão na droga, alguns estão bebendo, alguns estão fazendo biscates, Eu fico assim, assustado. Eles fizeram a mesma escola. Por que algumas pessoas vão, com poucas oportunidades, aproveitam e deslancham, e outros, eles ficam dizendo, não dá, isso não é para mim, não, é melhor não tentar. Então, hoje, a escola, por mais que vocês coloquem tecnologias, e acho ótimo, e eu sempre trabalhei com tecnologias, e longe de mim não questioná-las, nessa escola, ela depende de pessoas inspiradoras, de vocês inspirando alunos, crianças, jovens, de que vale a pena aprender. Porque hoje, se vocês dizem que vale a pena aprender, eles vão aprender. Eles têm como aprender. Vocês podem fazer muito, mas eles também podem ir por sua conta depois. Depois que eles dominam assim as operações básicas, eles têm um domínio das linguagens assim razoável, eles podem caminhar muito. Eles caminham muito em redes, em grupos, eles se ajudam. E é isso, vai ser fundamental é ter pessoas que inspirem. Como eu tive algumas, como vocês devem ter tido outras, que vocês são extremamente gratos, porque elas existiram, ou fisicamente, ou intelectualmente. Eu fico feliz quando, para alguns de vocês, eu vejo, nossa, eu já li coisas, eu tenho os textos, o teu material me ajudou na pesquisa. Fico feliz. Eu tive algumas pessoas, por exemplo, como o psicólogo Carl Rogers, que eu não conheci, mas ele escreveu algumas coisas na época sobre essa ideia de tornar-se pessoas, alguém que vai se construindo, essa ideia da construção. Mas quando ele mostrou isso num escrito, que ele já estava bem velhinho, com 86 anos, já bem perto de falecer lá na Califórnia, ele escrevia,
Ele era famoso já no mundo inteiro, ele já tinha muitos títulos honoris causa, enfim, tudo aquilo. Ele dizia: eu estou envelhecendo, mas eu estou aprendendo, estou revendo minhas ideias, estou mudando minhas práticas. Ele dizia: que fantástico você ver a pessoa que não desiste de aprender até o final da vida. Não é porque ele está aposentado, não é porque ele já é famoso que ele diz: não, bom, agora basta, agora vou viver dos livros, agora vou viver das palavras. Não, ele continuava, e ele dizia: se eu pudesse, eu voltar, eu refaria algumas coisas. E eu lembro que ele falou até uma coisa, dizia: se eu acho hoje que se eu pudesse, não teria casado com a mesma mulher. Eu digo: caramba, isso dizer. Só que, parênteses, ele só falou isso quando ela morreu, porque em vida ele não se atreveu. Ele tinha morrido, aí ele falou que ele... Mas ele não precisava falar isso. Ele falou isso. Eu acho que hoje eu teria refeito. Isso é aprender. Porque quando você pergunta a algumas pessoas, colegas meus, dizem: não, eu faria tudo igual na minha vida. Eu digo: nossa, será? Eu não mudaria nada na minha vida. Não. Se pudesse mudar, eu mudaria tantas coisas. Só que eu agradeço que a vida, porque cada erro, cada decisão, cada escolha me trouxe outras possibilidades. Quer dizer, eu fui educado por uma escola extremamente conservadora, bem obediente. Eu era um bom aluno porque eu obedecia tudo que os mestres queriam. Então era o tipo de aluno ideal para a escola tradicional. Eu fazia os deveres, fazia as coisas, então tinha boas notas, era um bom aluno, me reconheciam, legal. Só que me ensinaram só a obedecer, não a empreender, não a ser criativo. Não tudo que vocês estão hoje vendo que é importante para uma criança. Ela tem que obedecer, mas ela tem também que desobedecer, no sentido que tem que empreender, tem que buscar coisas, tem que fazer coisas também por ele mesmo, tem que aprender com os outros. Não pode ser tudo ir pela cabeça só dos demais. Então, isso marca muito, porque eu demorei muito tempo, e eu começo um pouco a falar do tema que vocês me chamaram, demorei muito para perceber que já como docente, como professor, que ficar fazendo o que o mestre quer não é legal para os alunos. Vou explicar assim isso numa outra forma, para que não pareça uma coisa um pouco errada. Quer dizer, eu fiquei durante muito tempo como professor fazendo o melhor que eu sabia, mas no fundo tentando eu planejar para os alunos. Sabem quem me ensinou a mudar? Quem me ensinou as metodologias ativas? Foram moleques de 9º ano. Eu estava em faculdade, me chamaram uma escola de São Paulo e me disse: trabalha primeiro com eles. Eu trabalhava um pouquinho as mídias. Primeiro eu trabalhei o cinema, como ver filme, a questão do ver, do olhar, ampliar o olhar. E era um projeto livre. Aí foi fantástico, porque era livre. Ok. Aí o colégio, o que ele faz quando vê uma coisa que dá muito certo? Aí coloca dentro do currículo. Eu colocar dentro do currículo, tem avaliação, tem nota e tal. Agora, você vê, analisar filmes como matéria. Aí eu comecei a ampliar, era tentar mexer com as outras mídias que havia, televisão, depois começava o vídeo, ainda não tinha internet. Estou falando de coisas de 40 anos atrás. Mas só para entender um pouco onde eu aprendi as metodologias ativas. Aí eu chegava para os alunos, eu tentava dar alguns materiais prévios, só que não era com os alunos de 8º ano na época, 9º ano atual, 8ª série. Eu não dava não fazia aula invertida. A aula invertida eu fiz lá na Universidade de São Paulo. Mas com as crianças eu colocava alguns textos simples, alguns materiais e tal, para depois ir para a prática. E os alunos, 40 anos, que hoje já são cinquentões, olhavam para mim e diziam: professor, por que a gente não faz? Eu dizia: faz o quê? Por exemplo,
em lugar de analisar jornal, por que a gente não faz no jornal? Eu disse, não, mas vocês primeiro têm que entender um pouquinho de jornal, têm que trazer um pouquinho toda a teoria, para vocês irem para a prática. Eu disse, não, a gente quer fazer jornal. Eu disse, mas vocês... E aí eles insistiram comigo. Então, na verdade, não foi uma coisa que olha, que legal. Não, foram eles que disseram, faz sentido para nós fazer. Aí eu tive que começar a pensar como fazer e ao mesmo tempo que não ficasse só um ativismo, só fazer pelo fazer. Como fazer e aprender junto. Então, eu disse, ok, vamos fazer jornal. Eles fizeram. Ao fazer jornal, eles tiveram uma série de dificuldades. Eles tiveram que fazer escolhas, ir atrás de matérias, escolher, ver como depois criar a equipe de repórteres. Então eles se uniram, fizeram tudo, uma redação, eles fizeram tudo em grupo, me apresentaram o projeto, consegui que o colégio aprovasse a ideia, porque isso ia ser divulgado. Era um jornal que eles queriam divulgar, entregar de mão em mão para os pais e também. E claro, teve algumas matérias que os alunos fazem que não são muito o que o professor espera. Então, eles colocaram algumas caricaturas de professores, e algumas não eram muito, eram meio críticas. E eu me coloquei também na ideia de, deixo passar tudo, e eu sabia que ia me dar problema. Mas se eu dissesse isto aqui não pode, os alunos jamais iam acreditar em mim. Então, me vi no dilema entre, primeiro, a prática, respeitar o aluno, e como ensiná-los depois a ampliar. E aí foi que começou um pouco a questão da mudança minha e de perceber que para a criança, tudo isso que vocês sabem hoje, mas para mim foi, porque eu estava trabalhando mais com jovens já na universidade, dizer, para a criança não faz sentido começar com muita teoria, mandar... Você bota eles para fazer. Agora, no fazer, tem toda uma série de questões que eles também não sabem explicar como fazem. Eles sabem, eles vão no YouTube, eles vão lá e gravam. Ok. Agora, o que aconteceu lá? O que eles evoluíram entre um vídeo e outro? Uma coisa que para eles é muito complicado é refazer. Quando você diz, não está legal, faz de outro jeito. Ah, não, professor, está aí. Eu fiz. E muitas vezes, o meu papel, aí eu entendi, é tentar provocá-los a que não ficassem naquilo que eles sabiam fazer. Porque se eles sabiam fazer aquilo, eles podiam fazer outras coisas. Então, meu papel era incomodá-los. E aí eu entendi que meu papel é apoiá-los e depois incomodá-los. E também descobri isso no momento mais... Também, são todas assim, coisas que a vida te mostra num determinado momento. Assim, caramba, como que eu não vi isso antes? Numa apresentação de trabalhos, depois do jornal, eles começaram a gravar coisas. Eram pequenos vídeos, assim, não havia YouTube, nada, mas havia possibilidade de gravar com câmeras, vídeos. Eles faziam... E lembro de um grupo de alunos que fez uma peça de teatro, falando sobre as mídias. Eles criaram uma peça. E eles representaram um pouco o conflito do jornalista e da fonte. Enfim, eles fizeram uma coisa lá. E me apresentaram. Mas chamaram os pais também, porque os trabalhos eram tão bons que eu disse, não, ok, podem chamar os pais. Os pais vieram, então foi era um auditório grande, e os alunos aqui. E eu lembro bem que estava num canto, um pouco como você está aqui, no canto, olhando. E quando teve uma apresentação, foi brilhante, todo mundo aplaudiu, os pais orgulhosos, aquela coisa. Lembro que os alunos estavam aqui, olharam para mim e disseram, e professor, o que o senhor achou?
Eu disse, eu aplaudi, achei ótimo, maravilhoso, vocês fizeram um trabalho extraordinário, nota 10, ok. Agora, aí que veio, eu comecei no meio, assim, com todos os pais, disse, deixa-me, agora, responda-me algumas coisas. Vocês fizeram uma peça, e agora que vocês terminaram, o que vocês mudariam na peça? O que vocês fariam diferente? Que peça... Aí os alunos me olharam com uma cara de raiva, porque eu estava na frente dos pais, na visão deles, criticando o trabalho. Eu estava questionando o que eles tinham feito. É como se eu não tivesse gostado. Mas o senhor não falou que gostou? Gostei. Mas meu papel não é só aplaudir e dar nota 10. Já dei. Meu papel agora é começar a incomodar. E começar a perguntar. E sei que aquilo lá foi num crescendo. E quando fui no crescendo, eu também um pouco a teimosia espanhola, eu fui provocando-os mais, assim, até que depois tive que voltar na aula, na semana seguinte, e pedir desculpas, porque fui um pouco incisivo demais, mas eu disse, olha, meu papel é perguntar, é questionar, é ampliar horizontes, é não deixar que vocês se contentem com coisas pequenas. E aí eu entendi o papel da mentoria do professor, de ser alguém que inspire, alguém que às vezes o aluno não compreende plenamente, mas você tem que estar um pouquinho além. Por isso você é mais experiente, por isso você é mais velho. Você tem algum... O aluno chega até aqui, vira, você pode dar outro salto. Ele fez um projeto super legal. Qual é o próximo? Que outra proposta você pode fazer mais ousada? É esse meu papel. Aí foi que eu entendi como misturar a tecnologia que é possível em cada momento, com a metodologia, que significa as estratégias diferentes para trabalhar a relação prática e teoria o tempo todo, e o papel do professor como tutor, no sentido de orientar em alguns momentos, e mentor. Mentor é aquele que orienta numa visão mais ampla, que o aluno enxergue mais, que o aluno ele leve dúvidas. Então, por isso que a educação é complexa, porque não é uma receita só de passo 1. Você faz YouTube, aula invertida, grava YouTube, é legal. Grava, depois você vai para a aula fazer coisas. O papel nosso não é só que o aluno aplique aquilo e quando chega no laboratório, como você faz, ele reconheça o que você fez no vídeo. Esse é um lado. O outro é o que ele pode fazer com tudo isso, o que tem a ver com a vida deles, o que tem a ver com o mundo, o que tem a ver com as possibilidades. Quando você vai além do vídeo, a parte do vídeo, vai no laboratório e faz experiência, e ao mesmo tempo você faz questões, coloca questões depois, o que está por trás de tudo aquilo que não aparece evidente, aí o teu papel se amplia. E nós às vezes ficamos meio um pouco no previsível, meio naquilo que já o currículo explica. Mas o nosso trabalho é ir além, inspirar. Mas você também tem que estar pronto para ir além. Você tem que estar o tempo todo nesse espírito de busca. E é isso que faz da vida algo fascinante. É aquilo que o meu mestre, o Rogers, fazia. Aprender ao longo da vida. Então, quando você está nessa atitude, o aluno capta. Porque você sai daquele professor que está lá na sala de aula para cumprir tabela, tem que dar aula sobre qualquer assunto e vai dar, e ele percebe que você é alguém que está buscando também. Você não tem respostas para tudo. Você está numa dinâmica de crescimento, de ampliação. Isso dá muita gratificação, primeiro, como pessoa. Ele te ajuda a ter visão de futuro bem legal e te vai ampliando assim as referências. Você aprende com os demais. Eu acho ótimo, por exemplo, quando venho
como agora, eu encontro pessoas como a Gisele, como você, o monstrão, desculpem a palavra um pouco assim, que você escolheu, foi você que escolheu, mas eu vejo assim, digo, como eles fazem, como eles buscam, eu aprendo muito, mas por quê? Porque eu estou com gosto de aprender. Não digo, não, mas eu já sou uma pessoa, olha, já tenho livro, já me reconhece. Não, eu acho ótimo quando vejo um projeto, vejo um professor, às vezes na periferia, fazendo coisas. Ontem eu vi alguns professores da rede municipal de São Paulo, fazendo assim trabalhos em lugares que eu jamais estive assim profissionalmente, e eles estão anos e anos assim com pessoas que estão em lugares de ocupação, pessoas que têm pais todos desestruturados, crianças que não têm autoestima, e eles tentam recuperar a autoestima, tentando trabalhar. Eu digo, que trabalho maravilhoso que eles fazem. Então, eu dei o maior força, o apoio. E veja, eu estava discutindo esses temas, metodologias, tecnologias. Tecnologia é aquilo que é possível em cada momento. Se você pode usar robótica com todos os recursos, ótimo. Se não, você usa um pouco como Gisele sugere, como eu vejo. O problema no microfone sou eu. Ok, eu começo, melhora, mas depois me esqueço. Então, quando eu vejo assim, pessoas que eles fazem trabalhos a partir da realidade, mas eles são pessoas inquietas. Vocês ouviram, conhecem a Débora Garofalo. É uma professora como vocês. Eu gosto de contar quando eu conheço, quando não são famosas. É como a Tabata, eu conheci quando não era famosa. Depois que é famosa, mas quando a Débora não era famosa, era uma professora de informática. Se quiser. Em São Paulo tem alguns professores que apoiam ao professor de sala. Tem um pouco essa dobradinha ainda. Ainda digo porque isso vai mudar muito, mas enfim, nesse momento ela era professora de informática. Numa escola de periferia pobre, em São Paulo. Mas não longe, é perto do aeroporto de Congonhas. Então, onde eu vou, ao mesmo tempo, lá viajo, lá você vai um pouquinho, sai do avião, vai lá e já tem favelas. Só que São Paulo é mais escondido que no Rio e tal, mas tem mais favelas. E na favela, na escola, é uma escola municipal, ela tentou ver como podia trabalhar com os alunos e com os professores. Ela me contava um projeto, e a primeira coisa que ela me falou é que boa parte dos colegas não acreditavam no trabalho dela. Eram os colegas que às vezes sabotavam o trabalho. Mas veja o trabalho dela. Para chegar à informática, ela começou a trabalhar com uma professora de ciências, questões do meio ambiente da favela. O que era o meio ambiente da favela? Duas coisas. Os alunos e os pais, todo mundo jogava lixo no chão, na rua, estava tudo jogado. E eles não acreditavam que a realidade podia mudar. Então, ela começou, em lugar de ensinar robótica, ela sabia robótica. Ela começou a sair da escola, ir lá no bairro, conhecer o bairro deles, a cidade, e começar a limpar as ruas. Primeiro trabalho, limpar, não jogar sujeira, porque isso polui, tinha um rio perto. Aí começou a explicar. Aí começou a ideia de melhorar o lugar onde eles moravam, se tornar um pouquinho menos cruel. Que é cruel? Assim, o Brasil, como a gente vive, como largamos as pessoas na periferia. Eu me sinto cruel. Você sai, por exemplo, há um mês, estava na Alemanha e você cai depois na favela, assim, lugar de, meu Deus, quanto nos falta para chegar onde eles estão hoje? Mas ela começou por aí. Ela começou a me dizia depois, daqui vamos,
escolher alguns materiais, assim, papelão, garrafa PET, tudo isso que eles tinham lá, era fruto da recolher do lixo, eles faziam com isso alguns projetos. Então ela começou a dizer: o que vocês querem fazer com garrafa PET e com papelão? Aí começaram a fazer pequenos brinquedos, as crianças. Então, veja, ela é professora de informática. Então as crianças, eles viram que podiam fazer coisas. Aí ela disse: vocês são criativos, vocês fazem coisas. Aí começou a trabalhar a autoestima deles. Vocês podem fazer coisas interessantes. Vocês são crianças pobres, mas podem primeiro limpar e depois vocês podem criar. E aí ela começou a trabalhar outras possibilidades. Por exemplo, alguém criou um pequeno caminhão de papelão. Do caminhão, ela começou depois a trazer outras possibilidades tecnológicas. Criou, como chama? Hobbit. Eu esqueci agora, um desses kits de robótica. Quem trabalha aqui com robótica sabe, mas era eu lembrei agora. Não é Arduino, mas é uma coisa meio pronta, assim, ele já tem. Bom, ok. O que eu sei é que ela fez, com alguns recursos, começar a andar o caminhão, a programá-lo para que. É de papelão. Mas veja, do papelão, mas ela começou da reciclagem, da consciência ecológica, da consciência de que você pode criar até a robótica, até você programar. Ela chegou à tecnologia mais avançada, partindo do papelão. Então, achei fantástico. Aí ela me dizia: mas meus colegas acham que isso, eu estou tirando os alunos da sala de aula, eu complico depois, porque atrapalho a aula de matemática, a aula de ciência. É verdade, porque bagunça, você tira os alunos da sala de aula, 50 minutos depois eles têm outras matérias. Cada vez que ele ia lá fora, complicava a vida dos colegas. Os colegas odiavam o trabalho dela. Até que agora, depois, é reconhecida como uma pessoa criativa, empreendedora, etc. Mas é isso que é o que eu chamo trabalhar a metodologia com a tecnologia no contexto real. Vocês trabalham aqui, nesta região que eu comecei a conhecer hoje, muito bonita aqui. Tem sempre os lugares um pouquinho melhores, depois vocês têm os lugares que não são tão melhores. Mas vocês têm sempre o poder de trabalhar as questões do cotidiano deles, a autoestima deles, o estímulo a que eles mostrem que podem criar, podem gravar vídeos, podem fazer coisas. Eles também podem ser youtubers, eles podem criar um canal, assim como você criou. Eles podem fazer coisas, mas eles têm que experimentar tudo isso. E aí você vai colocando o conteúdo, você vai colocando poucos desafios, você vai colocando as questões, você vai fazendo uma espécie de uma mistura como se fosse uma culinária assim avançada. Você vai partindo de ingredientes básicos do arroz e feijão que todo mundo conhece, até que constrói um prato assim sofisticado depois, o gourmet, um prato assim. Isso é educar. É partir do mundo deles e ampliá-lo. Enfim, essa era um pouco minha mensagem inicial para mostrar. Primeiro, eu aprendi as metodologias ativas com crianças que me disseram: vamos lá fazer. Era um fazer que não tinha na época, era um fazer, mas era um fazer depois que eu tinha que agregar o refletir, o ampliar, o problematizar e o inspirar a ir além.
num projeto que era de vídeo, de cinema, a gente começou assistindo filmes tipo Sessão da Tarde, da Globo. Água com Açúcar, aqueles filmes bem bobinhos. Mas quando terminamos o ano, era um projeto livre. A gente estava com adolescentes, 13 anos em média. Eles estavam vendo Bergman, Ingmar Bergman, O Sétimo Selo, um filme sobre a vida e a morte em preto e branco. Morangos Silvestres, Fellini, Antonioni. Os alunos começaram vendo bobagens e terminaram entendendo cinema no sentido mais amplo. Isso é educar. É partir do mundo que eles já dominam e levá-los para horizontes que eles nem suspeitam. Em cada área, seja na física, na química, na linguagem, que eles escrevam, que comecem escrevendo tudo errado e depois que eles comecem a jogar, a pôr, que contem coisas sobre eles. Isso é fantástico. Mas vocês têm que procurar tolhê-los pouco, é inspirá-los, é jogá-los, é estimulá-los. Okay? Quando a escola muito precocemente começa a colocar os alunos na caixa, é complicado. Eu lembro minha filha, que hoje é grande, mas na época era pequena, ela estava escrevendo, aprendendo a escrever, até na fase de alfabetização, estava começando a construir pequenos textos. E um dia a professora pediu uma redação, e estamos falando de um colégio classe A de São Paulo. E ela fez uma coisa muito dela, ela escreveu, uma coisa assim, ela demorou. E quando eu fui buscá-la na hora do almoço, ela estava chorando. E eu disse: filha, Gabi, o que aconteceu? Aí me mostrou a redação. Estava cheia de vermelhos. Ela tinha escrito um monte de coisas erradas do ponto de vista da língua. E a professora não tinha feito nenhum comentário sobre o que ela tinha escrito. Ela tinha se empenhado em contar uma história dela. Ela só recebeu as correções, está errado, tal, pontuação. Estava certa a professora do ponto de vista de ajudá-la. Mas para ela foi um choque tão forte que, apesar de que eu fiz um trabalho com ela, dizendo: não se preocupe, a professora gostou do teu trabalho, não se preocupe. Eu vi que as redações seguintes foram todas muito mais sujeito, verbo e objeto, ponto. Tudo, ela procurava não errar. Mas ela faltava a alma, de alguma forma demorou para ela recuperar a vontade de criar. Então, quando a gente fica muito assim, tentando que o aluno se encaixe, que tudo dê certo, antecipa, começa já a ver os erros que ele comete, por exemplo, quando ele escreve, temos que ter cuidado em primeiro dar muito apoio ao que ele sabe fazer. Nossa, você fez uma coisa interessante, esse é o teu tema, teu assunto. Agora, tem algumas coisas que você pode melhorar. Ok, esse é meu papel. É lógico que a gente tem que também mostrar que ele não está perfeito. Mas primeiro valorizar o que eles fazem, colocar tudo isso sempre em destaque, dar apoio. Enfim. Ok. Eu queria tantas coisas, a gente tem pouco. Eu queria conversar mais com vocês do que eu falar. Mas se vocês dizem: não, você vem de longe, também esperam que eu fale para vir, mas eu quero fazer uma coisa um pouco misturada. Queria passar algumas coisas aqui, e eu sei que aqueles estão longe, não sei se vocês vão enxergar, enfim, eu lamento. Algumas coisas vocês vão encontrando no blog, tem esse livro, tem um livrinho aqui, Metodologias Ativas do Bolso, tem alguns textos em que eu vou trabalhando metodologias, eu vou trabalhando também a questão da mentoria,
projeto de vida, não só tecnologias. O projeto de vida, se vocês puderem, principalmente no ensino fundamental 2, se vocês têm alguma escola de ensino médio, em alguns momentos isso tem que estar muito, muito visível no currículo. No começo, projetos pessoais. O que eu quero ser um pouco como pessoa? Qual é o meu propósito? Na visão dele, no momento em que ele vê, ter momentos para poder se um pouco perceber melhor. Isso é super interessante. Por que eu estou aprendendo tantas coisas? O que eu posso fazer com isso? Mesmo que depois na vida eu mude 18 vezes o que eu quero fazer. Não interessa que você mude, interessa que você tenha essa ideia de propósito incorporada e que você vai trabalhando. Então, o trabalhar o projeto de vida é algo que eu hoje também... Bom, a questão das mentorias, por que eu estou também olhando esse tema da mentoria? É justamente por trabalhar com as tecnologias e acompanhar um pouco você que é Google Innovator, o que tua empresa faz lá, onde meu filho fica lá passeando de bicicleta, lá no Google, ele me manda um WhatsApp, estou na concorrência, porque o WhatsApp está lá no Facebook, estou na concorrência aqui, ele me mostra o Google. O que as tecnologias estão fazendo cada vez mais, gente? O conteúdo, tudo que é relacionado ao conteúdo, eles estão tornando o conteúdo interessante, através de pessoas, estão gravando vídeos legais, sequências didáticas legais, chamam professores. Quem foi? Você, por exemplo, vai fazer sequências didáticas em física legais e colocar isso disponível. Hoje, os conteúdos sobre qualquer assunto, cada vez mais estão mais interessantes e disponíveis. Você acha alguém que explica coisas que você vai explicar de outro jeito? Então, uma parte do que a gente sempre faz na aula, que é explicar as coisas, você tem concorrentes hoje que também fazem. E estão lá, de várias formas. Então, teu papel, se você quer trabalhar sempre com conteúdo, você vai ter sempre um concorrente a teu lado. Os alunos, você fala uma coisa, os alunos vão no celular e acham o que você está falando, acham um vídeo sobre o que você está falando, acham uma experiência sobre o que você está falando, eles vão, então, o conteúdo é importante, eu não estou contra o conteúdo, é importante, mas você tem que dominar o conteúdo, tem que ser um especialista, mas não tem que estar obsessionado pelo conteúdo só. Aí, outra coisa que a gente faz muito em papel de professor é tirar dúvidas dos alunos. O aluno não entendeu, você explica. Isso é legal. Mas quando você olha hoje alguns, no meu caso, olho mais universidades e tal. Mas, por exemplo, em cursos à distância, eu tenho visto experiências de cursos em que os robôs, ou os bots, ou enfim, os programas com inteligência artificial, eles respondem a maioria das perguntas que os alunos têm. Então, a maior parte das dúvidas que antes eram tiradas pelos tutores, que são pessoas, hoje são respondidas pela tecnologia. Aí você diz, caramba, na medida que isto vai aperfeiçoando-se, boa parte das dúvidas, também a tecnologia vai ajudar a resolver. Quando falei boa parte, não digo todas. As principais, a tecnologia não vai tirar. Mas estão aí. E por que eu falo então mentoria? Mentoria é ser capaz de trabalhar dúvidas num sentido maior, macro, que a tecnologia não consegue. As dúvidas existenciais, colocar uma outra perspectiva completamente diferente de onde você estava caminhando, e dizer, não, você está por aqui, mas olha,
existe outro lado. Fazer de outra forma. Então, mentoria é, enquanto você ensina coisas simples, ao mesmo tempo estar orientando pessoas num nível complexo. E tentar, e isso é uma coisa que eu vi em algumas escolas que procuro acompanhar, que me parece que estão num caminho interessante, escolas públicas e escolas privadas, elas trabalham muito com tempos de orientação, de mentoria específica também para os alunos, que significa alguém que é um pouco mais experiente que eu, com o qual converso sobre as questões que eu percebo e tenta me ajudar a entender-me como pessoa, a entender o projeto, a entender-me como aprendiz, entender a pessoa no sentido amplo. Então, ter programas também, escolas que têm mentores que orientam alunos. E se vocês caminham para escola de tempo integral, eu não sei como é o projeto de vocês, mas se os alunos poderão ficar mais tempo nas escolas de vocês, trabalhar um tripé, que me parece fundamental, que eu vejo nas escolas que eu admiro, quando os alunos ficam mais tempo na escola, eles têm no currículo um percurso, um tempo para o percurso mais individual, que significa eles vão fazendo uma série de pesquisas, de leituras, de análises, que eles podem fazer por si mesmos sozinhos. São tempos de aprendizagem com orientação do professor, mas já fazem online, se eles tiverem possibilidade de acesso online. No currículo, depois, os professores fazem um planejamento cruzado, que significa, você pega temas importantes, e esses temas são trabalhados de forma integrada por professores de áreas diferentes. Então, professores de linguagens, com professores de ciências, professores de humanas, e de exatas. E esses projetos são trabalhados em grupo e olhados de alguma forma em grupo. Então, a escola trabalha com tempos individuais, os tempos de grupo, e depois essas escolas têm os tempos de mentoria. O professor que orienta, alguém que orienta um pouco o projeto no sentido mais amplo desse aluno. Esse modelo de escolas, eu acho que ainda a gente tem que construir, e na rede pública nós vamos demorar. Mas se a gente fica mais tempo, e se vocês têm escolas de tempo integral, o projeto de ampliar isso, faz todo sentido em pensar em não simplesmente colocar mais tempo nas mesmas matérias, mas fazer de um outro jeito, fazer um currículo assim, com esses tempos individuais, grupais, etc. Depois eu mostro um vídeo de alguma escola dessas. Eu fico encantado um pouco com essas possibilidades de ampliação do projeto, de a gente começar a pensar grande, de fazer, não, mas a escola pública não tem recursos. O recurso principal são as mentes de vocês, são pessoas abertas, não precisam de toda essa tecnologia fantástica. É bom ter, mas eles têm celulares, têm uma série de coisas, está tudo na mão, dá para fazer muita coisa. Ok. Agora, algumas coisas, metodologias em síntese, são alternativas que colocam o foco do processo nos aprendizes e na relação com os docentes, envolvendo-os em aprendizagem por descoberta. Eles têm que descobrir,
Eles têm que achar, têm que dizer eureka. Eles têm que, sabe? A gente guarda, marca aquilo que... Pô, claro que não toda aula vai ter uma eureka, mas quer dizer, você tem que ter algumas eurecas ao longo do ano. Se não tiver, desculpe, está fazendo um trabalho meia boca. Então você tem que fazer um trabalho legal quando o aluno... Você tem que surpreendê-lo. Ele tem que dizer, caramba, eu não tinha pensado nisso. Então o professor tem que ser surpreendente. E às vezes você se surpreender com o aluno e fazer assim uma relação muito... Então, aprendizagem por descoberta, por investigação. Às vezes você já sabe aonde ele vai chegar, mas ele tem que chegar. Então ele tem que ir atrás. Então, se você pede para um aluno desmontar uma televisão, como alguém falava hoje comigo, não sei o que, é claro que quem domina um pouco de eletrônica sabe o que tem dentro de uma televisão, mas o aluno não sabe. Então, a descoberta para ele é novo. Então, ele mexer, abrir, ele mexer no motor do carro e saber os componentes, isso para ele vai ser uma grande descoberta, porque ele sabe, ele vê o carro, vê lá tudo junto. Mas se ele consegue entender a lógica ao desconstruir tudo aquilo, como aquilo funciona, ele vai aprender muito. Então, a descoberta mesmo de coisas que já estão descobertas, vamos dizer assim, mas que ele não conhece. E a outra é resolver problemas, colocar problemas, desafios. Joga problemas. E aceita que eles tragam soluções, não aquela que você tem na cabeça. Mesmo em áreas como exatas, como matemática, tem alunos que fazem contas de forma diferente a como você imagina que ele vai fazer. E você pode, primeiro, aceitar a forma como ele fez, segundo, você pode dizer, há outro jeito de fazer, que talvez te ajude mais, esse é o meu papel. Mas a descoberta, a aprendizagem por resolver problemas, deixa eles fazer problemas, deixa ele trazer soluções, deixa apresentar. Isso é ótimo. Veja, tudo que é neurociência, que é psicologia, cognitiva, tudo isso, nós aprendemos tudo isso quando saímos da zona de conforto, quando eu entro em áreas que eu não domino muito, quando eu aprendo muito quando eu saio das pessoas que falam menos de educação, quando eu entro em contato com outras áreas, médicos, quando ando em contato com um mecânico, eu aprendo muito mais do que quando vou numa banca de faculdade de educação, porque todos vão me falar de bigotes, que vão me falar de não sei o que, vão me falar se é da metodologia, citam os mesmos autores. Você já sabe. Agora, quando você vai... Eu falo com um engenheiro, vou falar com um médico, eu aprendo muito mais, porque é um outro universo que eles vivem. Então, a escola tem que misturar muito, aprender a ser flexível. Tem um livro clássico de uma Carol, que eu esqueci, que chama-se Mindset, aprendendo a mudar um pouco sua mente. Eu não lembro agora qual é a editora, mas ela me marcou muito essa ideia de que muitos de nós não aprendemos porque temos uma mentalidade meio, o que ela chama de mentalidade fixa, que é a mentalidade de tentar fazer tudo certinho. E o professor foi educado um pouco para fazer tudo certinho. E outra mentalidade, que é a mentalidade flexível, é aquele que está dizendo, não sei, mas vou aprender, não sei, mas eu vou fazer de outro jeito, não sei, mas eu vou experimentar, que é um pouco eu vejo o exemplo da Gisele, é aquele que mentalidade aberta, quer dizer, ela está o tempo todo fazendo conexões e vai levando a lugares inesperados, mas muita gente tem medo disso, muitos professores têm medo de que dê errado. Porque nós fomos educados para dar a resposta certinha, que os pais esperam que você faça tudo certinho, que você foi educado para ser tudo quadradinho. Na verdade, não, vocês não têm culpa. Mas para toda esta escola que vocês precisam hoje, vocês têm que sair desse conforto e sofrer um pouco. Você tem que sofrer, ir atrás, e sofrer no sentido de arriscar, e ao arriscar, meu Deus, quando eu levo o planejamento tudo certinho, já sei o que vai acontecer. É um pouco a mesma coisa como quando você
planeja uma viagem, já sabe a que horário você vai, que avião você vai tomar, que hotel você vai ficar, que museu vai visitar. É uma forma de caminhar que te dá uma certa tranquilidade. Mas tem gente que vai com uma mochila, pega e vai navegando, e vai... Então são duas formas de navegar. O professor está acostumado a navegar com tudo certinho. E aprender dessa forma, você tem que ser um pouquinho menos previsível, tem que deixar margem para alguma improvisação. E isso precisa ser negociado com os alunos, tem que conversar no planejamento. Planejei isso, é legal. Agora, o que vocês já perguntaram para os alunos? O que eles acham? O que eles sugerem? Eles atrapalham meu planejamento quando eu faço isso. Eles dão outras ideias. Eles trazem assim, não, por que a gente não faz assim? Digo, por que não faz um joguinho? Digo, mas eu não sei esse joguinho. Ah, mas deixa que a gente vai fazer. Se você deixa, você vai lá e mostra o que faz. Sabe, mas o professor, como não sabe jogar, como ele joga, ele proíbe. Não vamos fazer isso, vamos fazer tudo certinho assim. Então, o grande problema nosso é isso, que nós falamos de inovação, falamos de experimentação, mas a gente não experimenta. A gente pede que os alunos experimentem aquilo que nós já experimentamos. E com o nosso olhar e com o nosso jeito. Por isso que para eles é meio sem graça. Quando eu comecei a permitir-me, porque é um processo duro, eu sei, fui professor como pior que vocês, era bem acanhado, bem assim, tudo, eu trazia tudo pronto. E quando comecei a perguntar aos alunos, que sugestões vocês têm? Digam-me, como vocês fariam? E eles desmontavam tudo que eu tinha previsto, eu entrava em pânico. Aí depois eu comecei a negociar com eles, a chegar a acordos. Vamos fazer isto aqui vai... Tentando, porque também às vezes eles têm umas ideias que podem levar muito longe daquilo que você se propõe, ou a escola espera que você faça naquele momento. E aí foi muito, muito gratificante aprender a negociar, porque isso te tira um pouco da zona de conforto. Mas aí também o planejamento fica mais aberto. E muitas coisas que você achava que iam por um lado, depois vão por outro. E permitir-se isso é algo muito, muito legal. Se um conselho eu posso dar de alguém que está um pouco mais tempo nesta luta de como ensinar e aprender, faça em cada semestre alguma experiência um pouco aberta, que vocês se percam, e que tenha, façam algum projeto que tenha algumas possibilidades de que os alunos modifiquem tanto esse projeto que dê algo errado em relação ao que você imaginava. Isso vai te tornar flexível. Bom, ok. Eu vou trazer, agora para terminar, eu vou mostrar 2 vídeos, porque senão não vou ter tempo e quero conversar com vocês. Quem estava aqui me ajudando? Tem alguém que me coloca um pouco um vídeo, vai passando um pouco o vídeo de... Eu queria que vocês conhecessem um professor. Você pode... me coloca um vídeo lá o vídeo do Eric. Há um vídeo que hoje muita gente conhece, é o que eu gosto muito, de um professor de escola pública que dá aula de história no 9º ano, numa escola normal, sem muitos recursos do que a maior parte das escolas, mas ele quis dar aula de história sem ter que fazer aula expositiva. Ele diz, como é que eu dou aula de história? Os alunos participem mais. Então, ele é um pouco como você, ele gosta de gravar vídeos.
ele gravou os vídeos das aulas. Então ele colocou a matéria no YouTube, colocou a matéria também dentro de alguns notebooks que ele conseguiu para uma escola. Na verdade foram doações. Então ele tinha os 8 notebooks para os alunos que eram pobres, que não podiam acessar de casa. Eles acessavam lá mesmo dentro da escola, mas ele não precisava dar aquele conteúdo básico. O conteúdo básico estava lá. Ele tinha gravado. E o que ele fazia em sala de aula era criar estratégias de como trabalhar com alunos diferentes, que tinha alunos que corriam muito em história, tinha alunos que iam mais devagar, e como às vezes ele misturava alunos mais brilhantes com alunos que tinham mais dificuldade. Ele ia mudando as estratégias, mas ele trabalhava o ensino híbrido, significa mistura, colocando online vídeos, sugestões de leituras. E em sala de aula ele ia fazendo algumas atividades, rotação por estações, que significa você criar atividades que os alunos vão mudando e que cada uma cobre algum tipo de habilidade diferente, uma de leitura, outra de produção, enfim, o que for. E ele depois, ele tinha no tablet dele, cada aluno, e ele dava para alguns alunos que estavam mais adiantados, ele dava algumas atividades mais desafiadoras, e para outros que tinham mais dificuldade, ele ia monitorando isso aí. Então, eu gosto muito do Eric. Não sei se vocês conhecem esse vídeo do Eric. Ele é bem, se conhecem, mas é um vídeo que está aí, que está dentro de um curso que chama-se Ensino Híbrido, Personalização e Metodologia, que é um curso que está no Coursera hoje, e ele resume um pouco o que eu chamaria o que cada professor, independente do que acontece vamos dizer assim, institucionalmente, já pode ir mudando na sua prática. Como cada professor pode sair do modelo expositivo para modelos mais participativos, sem mexer muito com a estrutura, sem fazer aquelas salas todas bem sofisticadas, que eu acho que também um dia espero que todas as escolas tenham. Mas o professor pode já fazer coisas. Gravar vídeos hoje não precisa de muita coisa. Você tem um celular, dá para gravar. Você não quer gravar vídeos seus? Escolhe alguns materiais que são próximos e já parte daí. Agora, a sala de aula é uma coisa tão importante que ficar repetindo aquilo que o aluno já poderia ter aprendido por si mesmo é meio idiota. Depois que ele sabe ler e escrever, então você sei que tem professores que estão aqui na fase de ainda muito inicial, então ok, aí é outra conversa, vou dizer assim, vocês já fazem uma mistura, vocês são os professores que integram tudo, mas na medida que depois vamos subindo no Fundamental 2 principalmente, para o médio, nós vamos trabalhando por áreas, que é ótimo também trabalhar por áreas, mas nós temos que aprender a fazer um pouco essa relação teoria e prática diferente, as áreas se juntar. Mas vejam como é que ele tenta fazer algo que é possível numa escola pública, sem mexer muito na estrutura, mas ele conta com o apoio da diretora. Então, ela não faz sozinho. Mas a diretora para quê? Para guardar o material para que não roubem. Que roubam o material. A gente na escola, a gente sabe. Então a escola guarda, diretora, guarda na sala dela, no armário dela, os notebooks. Aí ele diz, eu não sei como avaliar, porque como você avalia com metodologias ativas? Aí ele pergunta a outro colega, como é que eu faço? Então é um professor que ele faz e ao mesmo tempo ele aprende com os colegas. Isso é muito legal. Dá uma olhada aí, Du. Eu sou professor de História da Escola Municipal Amílio Carlos, que faz parte da rede da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.
Sou professor aqui há mais ou menos 1 ano e meio. Trabalhei com as turmas de 8º ano aqui no colégio, utilizando métodos de ensino híbrido. Na aula de hoje, eu procurei mesclar os métodos sala de aula invertida, rotação por estações e fazer uma personalização individual no trabalho de cada um, especialmente através da agenda que eu costumo compor e é sempre a primeira etapa a pensar a aula. Em relação à sala de aula invertida, ele tem que ser sempre um método utilizado como uma opção, porque nem todos os alunos têm acesso à internet, computador em casa, ainda que seja muito válido, tem alunos que se interessam muito por esse método, é sempre preferível contar com uma segunda opção, realmente um plano B, para aqueles que não têm esse acesso. Então, na hora de pensar a sala de aula, foi preciso separar eles em grupos e estações mesmo, onde houvesse a possibilidade de levar computadores. Para isso foram levados 8 computadores para a sala. Esses computadores eram entregues a alunos de acordo com suas agendas, para realizar tarefas em cima daquilo que tinha sido planejado anteriormente, com base nessa personalização. Alguns grupos trabalharam com tarefas de análise e outros com tarefas textuais. Por exemplo, houve uma aluna que já estava bem mais desenvolvida, já estava avançando na aula 7, que era a aula do dia, referente ao primeiro reinado e independência do Brasil, e essa aluna já estava analisando uma carta feita por Dom Pedro I a seu filho, Dom Pedro II, quando ele abdicou do trono. Eu acho que esse tipo de análise personalizada é o que me permite encaminhar uma próxima aula, pensar no momento à frente. Dá para imaginar que uma aluna como essa, que já está um pouco mais avançada, precisa receber um desafio um pouco mais complexo, talvez para uma próxima aula, para que ela possa chegar a esse tipo de nível, ao nível realmente que ela está buscando, que ela consegue desenvolver. Enquanto eu preciso continuar mesclando um pouco dos métodos presenciais de trabalho, não ficar só focado em sala de aula invertida, porque eu tenho um aluno como Marcos que depende sempre de um espaço físico, de um computador disponível aqui, para que ele possa realizar o trabalho dele. Antes de começar a aula, eu preciso viabilizar todo esse material. Normalmente eu peço a alguns alunos específicos que me ajudem com o transporte disso. A diretora mantém o material que a gente utiliza de computadores e cabos no armário na sala dela. A gente esteve lá para retirar 8 computadores, são 8 notebooks, que ficam disponíveis exatamente para trabalhar com o ensino híbrido. E no momento anterior, eu já tenho que ter alimentado esses computadores com conteúdo para que eles possam trabalhar também offline, caso não haja disponibilidade de banda larga. E a partir disso que a gente pode carregar esses materiais para a sala e dar início à organização do espaço. Uma das principais ferramentas que eu utilizo é o YouTube. Eu permite carregar vídeos que eu já elaborei antes, eu mesmo criei os vídeos. Eu utilizo um aplicativo para Android chamado Explain Everything, que me permite criar aulas dinâmicas, utilizando imagens, mapas, até vídeos dentro do próprio vídeo. Uma vez que eu carrego isso para o YouTube, o aluno que trabalha por sala de aula invertida acessa no YouTube e consegue realizar todas as tarefas em casa. Já aqui eu faço um upload offline desse arquivo para cada computador e o aluno pode acessar ele tanto da aula do dia quanto se ele precisar para algum tipo de consulta, vídeos de aulas anteriores. Uma dica que eu daria ao professor da rede pública que pretende trabalhar com ensino híbrido, que quer se envolver com ensino híbrido, que está pensando em como realizar isso na sua sala de aula, é realmente pensar sempre com criatividade. Eu acho que a criatividade é a essência para você superar as limitações que vão surgindo a cada momento quando você está tentando desenvolver uma coisa nova. E eventualmente você vai ver que vai surgir um momento em que parece que é impossível realizar uma coisa da maneira A, mas você tem sempre acesso a uma pessoa que pode te ajudar a construir aquilo de uma outra maneira, às vezes uma pessoa da direção que viabiliza um recurso técnico, às vezes um colega que tem uma noção da pedagogia de como desenvolver aquilo pode te inspirar a criar, por exemplo, um método avaliativo diferente ou pensar numa outra maneira de expor um conteúdo, até de desenvolver uma habilidade. Se você conseguir aliar a persistência à criatividade, persistência porque inevitavelmente a gente se frustra quando lida com algum tipo de dilema, parece que vai ser inviável, mas é sempre possível encontrar uma maneira alternativa e acho que a criatividade é a grande aliada nesse processo. A criatividade é a grande aliada neste processo. Se frustra, dá trabalho, tem um tempo de investimento. Ninguém falou que tudo isso cai, assim, exige um certo tempo, mas exige principalmente essa atitude de dizer, vou experimentar. Vou fazer uma coisa pequena no começo, depois vou dar um outro passo. Não queiram fazer tudo o que ele faz de uma vez, mas façam pequenas coisas, só experimentem, digam, o que eu posso fazer nesse semestre? Um pouquinho diferente. Faz com uma turma, faz com um grupo, mas faz, porque a gente está demorando muito para poder, esperando modelos já todos perfeitos, estamos fazendo coisas que já poderíamos ter avançado muito mais, porque esperamos sempre o perfeito.
façam pequenas coisas imperfeitas, mas coisas que vocês conseguem. Usem algum aplicativo que é viável para um experimento. Vocês veem as crianças, veem hoje eles construindo jogos, as crianças estão prontas, deixem eles fazer. Eles estão fazendo coisas. Vocês têm que só fazer a ponte depois. Como isso te ajuda a aprender? O que você pode fazer com tudo isso? Vocês têm todo um referencial muito mais amplo que os alunos. Mas eles fazem coisas brilhantes com sucata, como vocês veem, quando estão jogando. Primeiro, permitam que eles façam coisas. Segundo, aprendam com eles. Não tenham vergonha de que eles ensinem vocês. E depois, vão fazendo experimentações. Experimentem vocês. Até termos depois toda uma possibilidade de ampliar e de fazer algo um pouquinho mais sistemático. É claro que tem toda uma outra discussão ampla, que não tenho tempo de entrar. Enfim, como avançamos mais coletivamente, como levar todos juntos, como trabalhar com professores que também têm mais dificuldade ou estão um pouquinho mais distantes de tudo isso que nós falamos. Tem gente que tem, assim como os alunos, muita resistência às tecnologias. Mas hoje eu não falei só de tecnologias. Eu falei principalmente de professores que inspiram, professores que tentam transformar-se, que tentam inspirar os alunos e que tentam aprender ao longo da vida. E que vão fazendo pequenas experiências enquanto isso. As que são possíveis, que são viáveis, aprender uns com os outros, compartilhar as práticas. Eu queria deixar para vocês um pouco essa mensagem e colocar à minha disposição, se vocês têm algumas questões, para não ir muito longe. E, finalmente, assim, de novo, agradecer a paciência que tiveram comigo, renovar o convite que não... enfim, depois que você frustra uma primeira expectativa, eu sei que foi um pouco difícil para vocês, gestores, mas para mim foi uma grande alegria poder voltar, estar com vocês e estar podendo primeiro vê-los, falar com vocês e apoiar o trabalho fantástico que vocês fazem na educação e ao mesmo tempo dizer, tem um trabalho que demora, mas que não temos como escapar, é que ao mesmo tempo que cada um de nós tenta fazer o melhor, nós temos que repensar essa escola que até agora temos feito. É uma escola muito mais aberta, participativa, temos que juntar mais as coisas, falar mais entre nós, fazer planejamentos ao mesmo tempo juntos e envolver mais os alunos, e trazer as famílias. É um projeto de transformação da escola que é complexo, que vai demorar. Temos um pouco a BNCC que nos mostra alguns caminhos, vamos ter o ensino médio também ainda definindo um pouco como faremos essa parte mais fixa e os percursos personalizados. Não é fácil tudo o que nos espera, mas é o mínimo que podemos fazer para que a escola faça sentido para essas crianças que já nasceram num mundo digital, embora desigual. Tentar incluí-los a todos, dar oportunidades para que eles possam construir uma vida com significado e uma vida com propósito e uma vida com possibilidades de empreender nas áreas que lhes for possíveis. Muito obrigado. Não sei se tem tempo para perguntas ou vocês querem ir embora. Aí deixa a critério. Bom, que bom, né? Foi bom a gente esperar um tempinho e foi muito bacana tê-lo aqui. Muito obrigado, viu, professor? Acho que a gente aprendeu muito com um jeito simples, né?
delicado, singelo, que você tem de apresentar aquilo tudo que a gente tem e precisa ouvir a cada dia. O quanto também a gente pode reconhecer que a gente já evoluiu, né? Acho que, muito embora, eu ainda planejo viagem, viu? Agendo a passagem, o hotel e também os passeios. Mas nós somos professores, isso está na nossa raiz, né? Mas a gente vai se desprendendo de algumas coisas ao longo do período. Eu não vejo mais programação, por isso que eu não vi a programação desse evento e amei tudo que aconteceu do início ao fim. Isso é bom, nos surpreende, né? De repente, estava saindo todas as cadeiras daqui, botando um monte de papelão, eu falei, o que é isso? Mas é o novo, é o diferente, é o que a gente precisa. Acho que é isso que a gente deseja, é o que a gente tem expectativa, é o que já chegou e a gente precisa seguir, né, professor? Eu vou deixar, né, o senhor também já deve estar cansado, a gente está aqui também desde cedo, eu vou deixar vocês à vontade, como a gente gosta de fazer, né? No final, quem tem um bate-papo mais próximo, acho que pode vir aqui conversar com o professor, pode ser assim? Né? Quem tem seus compromissos, a gente vai liberar para que vá os seus compromissos, porque a gente está aqui desde cedo, e aí quem deseja conversar um pouco mais com o professor, está aqui tirando uma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Uma boa noite a quem esteve conosco aqui, e a gente encerra assim a nossa semana, ano que vem temos novas expectativas. Obrigada a todos. Depois tem lá no YouTube, a gente tem as palestras, vocês fiquem à vontade em poder acessar, tem bastante link. Até a próxima já. Um beijo. O papelão pode deixar, tá? O papelão fica, não é descartável. Não.